Veja no Parlamento Brasil. Morrem Gal Costa e Rolando Boldrin, ícones da música brasileira. Lei proíbe fogos de artifício barulhentos em Roraima. Comissão de Meio Ambiente do Senado relata que florestas públicas foram registradas ilegalmente como propriedade particular. O piloto Lewis Hamilton recebe o título de cidadão honorário do Brasil. E Pernambuco cedia o 25º Congresso da UNALE, a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais. Essas e outras histórias são o dia a dia do trabalho parlamentar. E esse trabalho tem o poder de impactar a nossa vida, a vida dos brasileiros. E o programa Parlamento Brasil, sempre em parceria com as TVs legislativas, conta para você os assuntos que mobilizam as casas de leis do país. O Brasil perdeu no mesmo dia, 9 de novembro, dois grandes artistas. A cantora Gal Costa, aos 77 anos, e o multiartista Rolando Boldrin, aos 86. Os dois velórios foram na Assembleia Legislativa de São Paulo. Debulhar o trigo. A morte do ator, compositor, cantor e apresentador Rolando Boldrin deixou um vazio no coração dos fãs que se reuniram no hall monumental da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Achava um homem muito interessante, muito sabido, um compositor, coisa do outro mundo, e admirava ele. Muitas vezes eu vi, inclusive estive com ele na Rádio Aparecida e muito íntegro ele. Um dos amigos que também estiveram na despedida foi o Enéas Pereira, com quem Boldrin trabalhou nos últimos 17 anos. Um dia como ontem é um dia para a gente não nos entristecermos, mas celebrarmos a grandeza dessas pessoas que foram, em especial o Boldrin, um entusiasta da cultura brasileira e um amigo da TV Cultura, um parceiro nosso lá por tantos anos, né? Boldrin era natural de São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, e veio para a capital paulista aos 16 anos porque queria ser artista. Rolando sempre narrou a história do Brasil que canta, se emociona com as coisas simples. Com mais de 60 anos de carreira, gravou 74 canções. Ele participou de mais de 30 novelas e 3 filmes. Também escreveu livros. Rolando ficou internado 2 meses e morreu por insuficiência respiratória e renal. Patrícia, viúva do Boldrin, nunca viu diferença entre o marido e o artista que ele era. Rolando sempre foi muito espiritualizado, sempre foi muito pé no chão, né? Sempre lidou com a vida como a vida é. Ele tem um legado tão importante, ele tem um exemplo para guiar, né, a gente, a família ou os fãs, artistas. Esse amor pela diversidade musical, cultural, esse amor pela arte, esse amor pelo Brasil que canta, que compõe, que se emociona. E é o Brasil das coisas simples, do cotidiano, da galinha, da vaquinha, da história, né, simples, da comida do fogão, né? Então é uma música que fala da gente, que fala, né, da vida simples, singela, mas a vida que tem a emoção. Tem gente com dó de mim. É próprio do ser humano. Querem me levar para casa. Querem, sim, para os meus pais ou para os meus manos. Mas eu
Com 80 anos, não sei dizer de onde vim. Além da voz de Rolando Boldrin, a morte calou no mesmo dia a voz de Gal Costa. A cantora baiana de Salvador também foi velada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Há pouco mais de um ano, a Gal Costa concedeu uma entrevista a uma emissora de TV e disse que a vida não tinha fim, mas que seria inevitável não pensar na morte com o passar do tempo. Pois a vida continua, pois a vida continua, e eu não vou ficar sozinho no meio da rua, esperando que alguém me dê a mão, me dê a mão. A Gal é minha vida toda, ela me acompanhou desde a minha infância e todos os momentos difíceis, alegres, e ela andou comigo sempre. E para mim ela é a melhor do Brasil, assim. A voz da Gal praticamente é um instrumento, né? Ela é uma cantora com uma voz muito afinada e as músicas dela também é música de primeira linha, né? Música de qualidade. Fez parte da nossa história, né? E vão ficar nos nossos corações, na nossa memória, né? Enquanto a gente estiver aqui na Terra, a gente vai ficar com a saudade, né? Baiana de Salvador, a Gal Costa nasceu em 1945. Em 1968, lançou o primeiro disco, Domingo. O amigo Caetano Veloso escreveu dezenas de canções para Gal. Ao longo da carreira, fez mais de 40 álbuns e gravou músicas de artistas como Tom Zé, Chico Buarque, Dorival Caymmi e Milton Nascimento. Com turnês pelo mundo, a cantora se tornou ícone da música brasileira. Qualquer maneira de amor vale amar. O corpo da cantora deixou a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e foi trasladado para um cemitério da capital paulista, onde foi sepultado sob chuva fina. E não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura. De qualquer altura, eu amo igual. Meu nome é Gal. E tanto faz que ele tenha defeito ou praga no peito, crença ou tradição. Meu nome é Gal. Eu amo igual. Meu nome é Gal. Escola do Legislativo de Santa Catarina promove curso para atualizar os municípios sobre o novo Código Ambiental do Estado. Veja o que foi notícia nas casas legislativas do país. Desde janeiro deste ano, Santa Catarina conta com uma atualização do Código do Meio Ambiente Estadual. Diversas regras foram alteradas. A nova legislação, menos punitiva e mais participativa, exige de prefeituras conhecimento da atualização para a aplicabilidade da lei. Diante da necessidade é que a Escola do Legislativo da Assembleia oferece em novembro um curso voltado para vereadores, prefeitos, vice-prefeitos e gestores ambientais locais. A formação dura pelo menos 30 dias. O objetivo deste curso nada mais é de que fazer com que os gestores públicos e também as pessoas que moram nos municípios conheçam a legislação, possam opinar sobre ela, porque os municípios vão ter que fazer suas adequações e principalmente para que tenhamos políticas públicas que possam preservar o meio ambiente, ressalvando também a questão da sustentabilidade e do desenvolvimento. De acordo com o professor responsável pela formação, essa é a oportunidade para que municípios possam atuar de forma ágil e responsável sobre questões ambientais que vão bem além da preservação do meio ambiente. A Assembleia tem pensado muito nisso desde a atualização do Código Ambiental do Estado, né? E a partir dessa atualização também sentiu nas comunidades um desejo de participar, de se integrar nesse processo. E o grande objetivo desse curso de atualização em gestão ambiental pública é justamente tratar pela primeira vez de forma uniforme com o Estado inteiro de Santa Catarina, com a ação da Assembleia, né, da Escola do Legislativo, tratar dessas questões
questões de modo pontual para cada região, mas de uma forma uniforme, quer dizer, congregar as ações que são feitas através da atualização da legislação, mas aquilo que é posto em prática em cada local. Entre os motivos dessa formação está a necessidade do município estar atualizado com o código, já que a gestão local é o primeiro ente a agir em qualquer possível irregularidade e que possa surgir. As eleições já acabaram e a Copa do Mundo se aproxima. O momento de se animar, vestir verde e amarelo e torcer pela seleção. É aguardado por muitos brasileiros, mas é preciso ter responsabilidade na hora de comemorar. A Lei 1484, aprovada no ano passado pela Assembleia Legislativa de Roraima, proíbe a soltura de fogos de artifício que emitam ruídos e foi reforçada na sessão do dia 1º deste mês. Gostaria de pedir o apoio dos colegas deputados na aprovação desse projeto que visa dar uma proteção mais abrangente aos animais, tendo em vista também que a lei que proíbe a queima de fogos com estampido que foi aprovada nessa casa também não tem sido respeitada. Eu queria solicitar mais uma vez, presidente, dessa casa, a divulgação dessa lei que está em vigor, que foi promulgada por Vossa Excelência, que as pessoas tenham mais empatia e respeitem essa lei que foi aprovada por essa casa. Como lembrado pelo autor da lei, a queima desse tipo de pirotecnia afeta mais do que os nossos bichinhos de estimação e pode gerar transtornos para pessoas que apresentem o TEA, o transtorno do espectro autista, como o pequeno Miguel. Os fogos de artifício é uma questão complicada, porque a gente não sabe a hora que vai soltar os fogos, né? E quando solta, muitos deles entram em crise sensorial. Então eles têm assim uma dificuldade muito grande de processar aquele som incomoda muito eles, o nervosismo é muito grande, né? Muitos deles entram em crise convulsiva, então demora muito para conseguir se regular depois. Para tentar driblar as sensibilidades auditivas causadas pela condição, a família do Miguel tenta equilibrar atividades barulhentas com a participação do pequeno. Mas quando o assunto são os fogos, é praticamente impossível prever a hora dos disparos. Estando perto ou não, soltar os fogos durante os Jogos da Copa é uma escolha de cada um, mas traz consequências para todo mundo ao redor. E zelar pelo bem coletivo é dever de todos. Determino nesse momento aqui que a Procuradoria da Casa busque os mecanismos judiciais necessários para a efetiva implementação dessa lei, assim como também determino a Supremacia Legislativa que expressa ofício ao Governo do Estado, às prefeituras da capital do interior, da vigência da lei, solicitando a seu efetivo cumprimento. Então, enquanto mesa diretora, nós podemos cobrar as providências da aplicação da lei aprovada nessa casa. Quando a gente passa por alguma situação assim, o melhor é fornecer amparo, né? Abraçar, dizer que está tudo bem, que vai ficar tudo bem, já está passando. E a nossa intenção sempre foi essa legislação mesmo, né? Porque é a partir da legislação que a gente vai estar amparado para que isso, né, cesse ou até mesmo pare. A lei permite apenas os fogos com efeitos visuais ou barulhos de baixa intensidade. Para quem descumprir a norma, a multa é de R$ 2.000, dobrada em caso de reincidência em menos de 30 dias. Nada menos do que 14 milhões de hectares de florestas públicas foram registradas ilegalmente como propriedade particular. E quase 25% dessas terras já foram desmatadas. A informação está no relatório do senador Fabiano Contarato, que avaliou a política de regularização fundiária do país. O relatório foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente do Senado. Os impactos ambientais provocados pela ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia Legal foram o foco principal do relatório. A informação de que 14 milhões de hectares de florestas públicas foram registrados ilegalmente como propriedade particular por meio do cadastro
Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ganhou destaque. O levantamento foi feito pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia e revelou ainda que 3,4 milhões de hectares desse total já foram desmatados, o que significa desmatamento ilegal em terras públicas. A leitura do relatório foi feita pelo senador Jacques Wagner. Como o CAR é autodeclaratório, grileiros cadastram no sistema supostos imóveis rurais nas florestas públicas não destinadas para simular um direito sobre a terra que eles não possuem, conforme a legislação atual. E o aumento da grilagem de terras é apenas uma das muitas consequências nefastas desse processo, que envolve corrupção, formação de quadrilha, trabalho escravo, violência contra povos indígenas, roubo de madeira e mineração ilegal. O Brasil, infelizmente, tem estado, nos últimos 4 anos, num cenário muito preocupante do ponto de vista do seu posicionamento ambiental na política internacional. Eu acho importante que essa Casa Legislativa dê uma demonstração aos outros países do nosso interesse em contribuir com uma legislação que realmente coíba a grilagem, o desmatamento ilegal, principalmente na área da Amazônia Legal. O relatório traz ainda uma lista de sugestões para o combate ao desmatamento ilegal e o aperfeiçoamento da política de regularização fundiária. Criar urgentemente unidades de conservação sobre mais de 50 milhões de hectares de terra pública que estão na Amazônia sem qualquer destinação pelo governo federal e que são o principal alvo de especulação e invasão de grileiros. Ampliar a transparência dos dados ambientais e fundiários, realizando o embargo remoto automático em escala das áreas de desmatamento ilegal detectadas e a suspensão do CAR e da regularização fundiária dos imóveis com desmatamento ilegal. Submeto à aprovação do relatório, à votação do relatório do senador Fabiano Contarato. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Portanto, aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da Comissão de Meio Ambiente. Lewis Hamilton distribuiu simpatia no plenário aqui da Câmara dos Deputados. O piloto e ativista social inglês recebeu o título de cidadão honorário da República Federativa do Brasil. Hamilton, que é 7 vezes campeão mundial de Fórmula 1, tem como grande ídolo o piloto brasileiro Ayrton Senna. Era grande a expectativa. Lewis Hamilton chegou à Câmara num carro da Embaixada da Inglaterra. Já dentro do prédio, Hamilton foi recebido com muitos aplausos por uma multidão que lotava o plenário onde aconteceu a sessão solene. O piloto foi indicado ao título de cidadão honorário do Brasil por ter repetido um gesto famoso de outro campeão, o brasileiro Ayrton Senna. Ao ganhar o Grande Prêmio Brasil de 2021, Hamilton pegou a bandeira brasileira de um torcedor nas arquibancadas, percorreu a volta da vitória e com ela subiu ao pódio. Além de ser um ídolo do esporte, Lewis Hamilton também se destaca por sua atuação em causas sociais, como a luta contra o racismo. Quando Lewis Hamilton celebrou sua vitória no Grande Prêmio de Interlagos de 2021, dando uma volta no autódromo com nossa bandeira verde e amarela, usando o capacete que homenageava Ayrton Senna, naquele momento, milhões de brasileiros estavam vendo nossa bandeira sendo usada de um modo universal, de um modo que nos unia e não como instrumento de divisão. Naquele momento, Sir Hamilton resgatava nosso maior símbolo e se tornava um irmão dos milhões de brasileiros. Hamilton recebeu o título de cidadão honorário e também a medalha do mérito legislativo, diante de uma grande plateia que a todo momento demonstrava verdadeira adoração pelo piloto detentor de 7 títulos mundiais de Fórmula 1. Sem dúvida, senhoras e senhores, temos Lewis Hamilton presente entre cidadãos brasileiros. Engrandece esta casa e este país, ao mesmo tempo em que enche de orgulho a nossa sociedade. O povo brasileiro acolheu a Hamilton como ídolo e como um dos seus, enquanto o grande campeão de Fórmula 1 acolheu o Brasil como pátria do coração. Muito simpático, Lewis Hamilton
a todo momento acenava para o público e chegou mesmo a fazer fotos e filmagens no próprio celular. Ao agradecer emocionado as homenagens, Hamilton declarou seu amor ao Brasil. Lembrou de seu grande ídolo, o piloto brasileiro tricampeão Ayrton Senna, e deixou uma mensagem aos brasileiros. A minha mensagem para todos que estão aqui nesse país maravilhoso é que, quando eu era mais jovem, as pessoas me diziam quando eu dizia que eu queria ser um piloto de Fórmula 1, quando eu dizia que eu queria ser como Senna, muitas pessoas diziam que era impossível, que eu nunca teria sucesso, que eu nunca iria conseguir nada. E estar aqui hoje prova que, se você tiver esperança, ficar focado e continuar a acreditar em si mesmo, qualquer coisa é possível. Eu quero que as pessoas aqui, sobretudo os jovens, que sonhem grande e que busquem corram atrás dos seus sonhos e nunca desistam. Recife sediou a 25ª Conferência da UNALI, a União Nacional de Legisladores e Legislativos Estaduais. É o maior encontro de parlamentares da América Latina. Veja na reportagem da TV Alep. A celebração dos 25 anos da Conferência Nacional da UNALI reuniu autoridades de todo o país, servidores e entidades legislativas, além de convidados internacionais na Arena de Pernambuco, região metropolitana do Recife. Com o tema Rumo ao Parlamento do Futuro, os participantes discutiram assuntos relacionados ao fortalecimento do poder legislativo estadual. A conferência teve início na quarta-feira, dia 9 de novembro. Além de encontros das entidades legislativas, a programação contou com a realização do primeiro Simpósio Nacional de Mulheres Legisladoras. A gente inovou aqui em Pernambuco e a gente fez a primeira conferência da mulher no Legislativo. O que a gente fez? Convidou a secretária da Mulher do Estado, convidou todas as gestoras que são secretárias dos municípios da mulher, para quê? Para que a gente falasse, mas também para que a gente escutasse as demandas dela. O segundo dia do evento recebeu debates sobre as perspectivas para os parlamentos estaduais, temas ligados à economia e ao meio ambiente. A capacitação voltada para o mandato parlamentar também motivou uma palestra. O coordenador-geral do programa Interleges do Senado Federal destacou a importância do aprimoramento da atividade legislativa. O parlamentar deve ser um multiprofissional. Saber da área da saúde, da educação, da segurança, do transporte, infraestrutura, quer dizer, mobilidade urbana, tudo isso envolve um leque de conhecimentos que leva à capacitação daquele parlamentar, caso deseja atingir os seus objetivos e, com isso, entregar à comunidade, à sociedade que o elegeu, uma melhor forma de atuação. À tarde, um painel sobre a gestão pública nos estados movimentou a conferência com a participação de governadores eleitos em Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Goiás. No último dia da Conferência da UNALI, os parlamentares estaduais participaram do espaço Fala Cidadão, um tira-dúvidas relativo ao orçamento público com um representante do Ministério da Economia. Hoje o orçamento está abrindo uma possibilidade muito grande para que as assembleias legislativas pautem as suas demandas por emendas parlamentares, né? Então, isso é muito importante para o deputado ter uma noção de como ele vai elaborar essa emenda, como é que ele vai viabilizar para evitar erros, do tipo erro material ou colocar emendas impossíveis de se cumprir. Então, é essa a ideia que a gente vai transmitir hoje aqui para eles. No encerramento do encontro, também foi entregue o prêmio Assembleia Cidadã, que contempla iniciativas que buscam aproximar o poder legislativo da sociedade. Na categoria Gestão, a Assembleia do Rio Grande do Norte foi a ganhadora, com o sistema Legis Plenário. O programa Antonieta de Barros, que atua na inclusão de jovens em vulnerabilidade socioeconômica no mercado de trabalho, rendeu o prêmio de projetos especiais para a Assembleia de Santa Catarina.
E na categoria Atendimento ao Cidadão, a Assembleia do Amazonas foi a vencedora com a ação empreendedora, iniciativa que presta atendimento em bairros carentes da capital amazonense. O novo presidente da Unali também foi eleito em uma Assembleia Geral. O deputado pernambucano Diogo Moraes foi escolhido para assumir os trabalhos da entidade até o ano que vem. Uma alegria que a gente é eleito presidente da Unali, aqui em Pernambuco, na nossa casa, no Jubileu de Prata da entidade, ter a confiança dos deputados estaduais de todo o país para comandar a entidade máxima de representação dos deputados estaduais, e os desafios são enormes. Inicia-se um novo ciclo no Brasil, um novo ciclo em vários estados, nova legislatura, em que vários temas vão ser discutidos, debatidos sobre uma nova ótica, divisão de estratégia e diretrizes, tanto estaduais como federal, mas na certeza de que nós vamos escutar muitos parlamentos. A 25ª Conferência Nacional da Unali foi realizada em formato híbrido, presencial e online, totalizando 1.756 inscrições. Ao longo do evento, 1.220 participantes estiveram na Arena Pernambuco. Olha, essa conferência da Unali é uma ótima oportunidade para os legislativos trocarem experiência, viu? E o Parlamento Brasil fica por aqui. Se você quiser rever qualquer um dos nossos programas, já sabe, tem tudo na internet. senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil. Tem o canal da TV Senado no YouTube, aproveita, se inscreve, e tem o velho e-mail. Manda uma mensagem, semana que vem a gente volta. Tchau!